Olá, crianças, tudo bem? Aqui é a professora Raquel e vamos começar mais uma aula. Sejam todos bem-vindos, meus alunos incríveis. Hoje nós vamos fazer o currículo em ação, o ler e escrever, nas páginas 53 e 54. Vamos começar? Nós faremos a atividade número 2. E a atividade número 2 começa com um poema que se chama A Língua do Inhém. Quem escreveu esse poema foi Cecília Meirelles. Vamos ouvir um pouco sobre a Cecília Meirelles antes de ouvir o poema. Vamos lá? A Cecília Meirelles foi uma grande escritora, jornalista, professora, pintora. Ela foi uma das mais importantes poetisas no Brasil. E ela foi também a primeira a fundar uma biblioteca infantil no Rio de Janeiro. Você já ouviu algum poema da Cecília Meirelles? Vamos ouvir um agora? Para nos contar esse poema, eu separei para vocês um vídeo sobre esse poema. Quem fez esse vídeo foi a F7 Comics, tá? Então aqui eu deixei o nome do canal deles para vocês, tá? Que vocês podem se inscrever no canal deles, né? Ou vocês podem depois assistir o vídeo lá, tá bom? Vamos começar? Havia uma velhinha que andava aborrecida, pois dava sua vida para falar com alguém. Estava sempre em casa boa da velhinha, resmungando sozinha. O gato que dormia no canto da cozinha, escutando a velhinha, principiou também a mia nessa língua. E se ela resmungava, o gatinho acompanhava. Depois veio o cachorro da casa da vizinha, pato, cabra, galinha, de cá, de lá e de além. E todos aprenderam a falar noite e dia naquela melodia. De modo que a velhinha, que muito padecia por não ter companhia, nem falar com ninguém, ficou toda contente, pois mal a boca abria, tudo lhe respondia. Depois que nós vimos o poema, né, assistimos, eu gostaria que vocês lessem o poema novamente umas 2 ou 3 vezes antes de fazer essa próxima etapa. Essa etapa consiste, a professora irá ditar 10 palavrinhas e vocês vão procurar a palavrinha no poema, que está na página 53 e 54, e circular essas palavras, certo? Vamos começar? Falar, falar, miar, miar, ter, ter, resmungando, resmungando, além, além, sempre, sempre, acompanhava, acompanhava, alguém, alguém, aprenderam, aprenderam. Aqui está uma lista das palavras ditadas, tá? Então, quem não conseguiu acompanhar todas, né? Peço que dê uma pausa no vídeo, leiam as palavras e procurem no texto. Vou repetir: falar, miar, ter, resmungando, além, sempre, acompanhava, alguém e aprenderam. Certinho? Agora nós iremos analisar. Então vamos lá, vamos prestar atenção nas 3 primeiras palavras: miar, falar e ter. O que elas têm em comum?
todas as palavras, elas terminam com a letra R. E essas 3 palavras, elas são verbos. Então, os verbos, eles indicam uma ação, né? Ou um estado. E, às vezes, quando a gente fala esses verbos no infinitivo, nós omitimos a letra R. Então, nós não falamos essa letra, nós falamos miar, falamos falar, tá? Então, na escrita, às vezes na fala, às vezes a gente nem percebe tanto, mas na escrita é importante que tenha esse R, tá certo? Agora, as próximas palavras. Além, aprenderam e alguém. As 3 palavras terminam com a letra M, tá? Então, às vezes, vocês ficam em dúvida. Ah, termina com M ou com N, tá? Então, termina com M. Agora aqui, as próximas palavras. Sempre, acompanhava, resmungando e aprenderam. Então, aqui, no caso, é a regrinha do M e do N. Então, eu sempre uso a letra M antes da letrinha P e da letrinha B. Mas a letrinha B não tem nenhum exemplo aqui, tá? Então, sempre. Então, antes da letrinha P é o M. Eu tenho outro exemplo aqui, olha. Acompanhava, tá vendo? Antes da letrinha P vem o M. Então, antes de P e B, sempre é M. E aqui, ó, resmungando e aprenderam, porque agora nós vamos analisar o N, tá vendo? Então, antes de outras consoantes, o que são consoantes? As vogais são A, E, I, O, U. E as consoantes são as outras letras do alfabeto. Então, antes das consoantes, exceto P e B, eu uso N, porque assim, nas escritas eu percebo, né, que vocês sempre têm essa dúvida, certo? Agora nós vamos para a página 55. Após a leitura do texto e das discussões realizadas com o apoio do professor, registrem as conclusões sobre a ortografia de algumas palavras. Então, vamos aqui, nós vamos fazer uma análise, né? Então, vocês vão escrever isso no livro de vocês. Então, verbos no infinitivo, nós devemos escrever com R no final, que são os exemplos das palavras falar, miar e ter. O M, eu uso ele no final das palavras ou antes de P e B. Então, eu coloquei os exemplos aqui. Além, aprenderam e sempre. E o N? O N vem antes das outras consoantes, menos P e B. Então, aprenderam e resmungando. Então, eu vou registrar isso no livro, tá certo? Dê uma pausa aí no vídeo e registrem no livro de vocês, tá certo? Um beijão e até a próxima!